E no Bancada TVI estamos com um especialista em medicina do sono, Dr. Luciano Neves. E agora nós vamos abordar como driblar o sono para você que trabalha à noite. Né, doutor? Sempre tem aquela pessoa que a profissão exige e que inverte o dia, troca o dia pela noite. Como driblar para quem trabalha à noite? Esse é o famoso trabalhador de turno, né? Trabalhador de turno, ele paga um preço. A verdade tem que ser dita, não posso mentir, mas ele paga um preço. Porque se ele passa a noite toda acordado, e principalmente se durante o dia ele não consegue dormir, ele tem alteração de um monte de coisa, inclusive do estado emocional. Nós estamos falando aqui sobre estresse, mas a parte hormonal, tudo é alterado, tá? É alterado. Tanto que tem pesquisas que demonstram que pessoas que começaram a trabalhar em plantão, elas começam a ganhar peso, tá? Tanto que se eu for conversar sobre pessoas que dão plantão, fala assim, vocês comem muito lá? Nossa, dá fome. Quando chega 3 horas da manhã, a gente fica procurando se tem uma pizzaria aberta, se pode levar pizza pra gente, e tem que ter um lanche. E a pessoa começa a ganhar peso realmente, então tem que tomar cuidado. Tanto que a gente orienta o que? O trabalhador de turno. Trabalhou? Tenta dormir durante o dia, tenta praticar algum exercício físico. Exercício físico é a chave para a saúde de qualquer pessoa, tá? Então, quer dizer, o ideal é que pratique exercício físico, não é só para engordar não, até para a cabeça também, tá? Porque o exercício físico tem toda uma ação na parte emocional também, tá? E esse trabalhador de turno, o ideal seria isso, ele dormir durante o dia, tá? Porque normalmente, às vezes, por causa da parte financeira, ele trabalha de plantão e tem algum serviço durante o dia. Ele não tem hora para dormir, né? E se ele é um plantonista, normalmente o plantonista ele trabalha essa noite, na outra noite ele não trabalha, tá? Então às vezes ele trabalha aqui, depois de dia trabalha o dia inteiro e vai dormir só quando consegue dormir. Porque às vezes por causa comportamental, porque ele está trabalhando aqui, você imagina um plantonista de pronto-socorro, alguém que trabalha no pronto-socorro, que não sabe o que vai chegar, ele está em alerta ali, né? Você como repórter que às vezes está de olho na notícia, celular ligado, será que vamos ligar agora? Aí o dia que você faz, vou tirar férias, aí mesmo assim você fica assim, não consegue, vai tocar, e mesma coisa, ele fica em casa assim, será que vai chegar a ambulância? Né? Então ele fica com um sono mais leve, e às vezes ele tem que tomar algum medicamento, às vezes não um medicamento como Rivotril, Alprazolam, um medicamento assim de faixa preta, né? Como a gente diz aí, mas um medicamento que induz o sono, ou um medicamento natural, tá? Existe medicamento natural que induz o sono com comprovação científica, entendeu? Que aí ele pode usar, ou o hábito, aquela higiene do sono, ele tem que fazer. Mas coitado, trabalhou à noite, trabalhou de dia, chega em casa à noite, ele quer o quê? Facebook, televisão, eu quero fazer tudo que eu não consegui fazer durante o serviço. E aí o sono vai embora e no outro dia ele tem que trabalhar durante o dia, para pegar o plantão à noite, né? E aí ele paga um preço por isso realmente, tá? Tem alguns que tomam café, para tentar driblar esse sono durante a noite, tá? O café, qual é a explicação da cafeína, né? Para retirar o sono? Porque durante o dia a gente vai produzindo uma substância chamada de adenosina. Vamos chamar a atenção então aí daqueles que gostam do cafezinho à noite, fiquem atentos no Dr. Luciano, vamos começar a parar com isso. Explica pra gente. Porque a adenosina, ela vai aumentando e a adenosina causa sono. Então quando chega à noite, ainda mais que você trabalhou, você vai ficar sonolento. Aí quando toma o café, o que é o café? O café vai no cérebro, a cafeína, e bloqueia a adenosina. Então o café dificulta a ação da adenosina. Tem pessoas que estão viciadas mesmo em café, talvez nem sentem isso mais. Em café, tá? E também até outras bebidas que possuem, que tem algum estimulante, né? Que normalmente vai deixar algum acordado. Energético, então energético, à noite, não deve tomar. Tanto que depois das 6 não pode tomar. Tá? A higiene do sono, que nós discutimos só duas coisas aqui, né? Mas uma das coisas que tem na higiene do sono é o quê? Bebidas normalmente que tem algum estimulante, cafeína depois das 6, para. Até o chá, tá, gente? Chá de mate. Chá também, doutor? O chá de mate é estimulante. Agora, camomila, cidreira, isso aí pode tomar. Isso aí não tem importância, não. Agora, o mate tem uma substância estimulante nele. Então, depois das 6, antes das 6, com moderação. Para quem tem problema de insônia, que não dorme.
Agora, para quem dorme demais, né, vai tomar 1 litro até de Coca-Cola com café, que vai dormir mesmo assim, tá certo? Porque ele não tem problema de insônia. E doutor, assim, estresse prejudica a falta de sono, prejudica a memória, essa parte mental, realmente? Memória, né? Se você perguntar assim, Luciano, no nosso cérebro, aonde fica a caixinha preta da memória? Eu vou falar que tem vários locais que armazenam. O principal é o hipocampo. O hipocampo é um local que guarda a memória, que tem ligação com aquele que eu falei no início, hipotálamo, que é o centro do emocional. Então, qualquer problema emocional vai prejudicar a memória. Tanto que eu dou aula, né, em faculdade, se o aluno está ali, mas o aluno está com algum problema em casa, ele não está prestando atenção, tá certo? E se você está estudando e quer memorizar, se você está preocupado com alguma coisa, é difícil você memorizar realmente, tá? E aí o que acontece? Tá? O estresse, ele realmente prejudica a memória e o aprendizado. E uma noite de sono sem qualidade ou sem quantidade, piora ainda mais. Tanto o estresse como a memória e o aprendizado. Então vira um ciclo vicioso, né? Isso que eu falei. Se a pessoa dorme bem e é estressada, tem problema de memória, vamos tratar o estresse, o problema de memória dela. Agora, se a pessoa está estressada, tem problema de memória e dorme mal, vamos tratar o sono. Vamos colocar a pessoa para dormir bem, para ver como que ela vai ficar durante o dia. E vai melhorar, eu posso garantir que se ela tiver uma boa noite de sono, o dia dela vai ser muito bom. Que quem dorme mal é aquela pessoa que acorda e você fala assim, bom dia, e ela fala assim, bom dia por quê? Bom dia passou para você. Bom dia por causa de quê? Você dormiu, não dormi nada, fiquei a noite toda acordado, entendeu? E a pessoa já acorda irritada, já acorda e fala assim, e esse sol aí, desliga isso aí. Mas não é o sol, não é a luz, não, eu sei. Para que tem? E a pessoa começa a reclamar, ela já acorda reclamando, né? E uma coisa interessante, o nosso dia depende muito de como a gente acorda, tá? Depende muito dos 10 primeiros minutos, tá? Se os 10 primeiros minutos é só alegria, pode ter certeza que o seu dia vai ser feliz. Então a gente tem que tentar com esses 10 primeiros minutos aproveitar o máximo possível. Acordei. Dar bom dia, abrir a janela. Estou respirando, né? Vou trabalhar. Por mais que tenha passado por qualquer problema, esses 10 minutos são fundamentais. Agora, se você acordar assim, gente, o que é isso? Não estou acreditando que eu tenho que sair para trabalhar. Ah, meu pai, minha cabeça não está aguentando. Ah, meu filho, você vai até levantar, que você tem que levantar, mas o dia já vai ser aquele dia que você vai dizer, gente, eu prefiro nem ter saído de casa, entendeu? Então é muito importante, por isso que dormir é importante, tá? E uma coisa interessante, a gente não pode compensar não, tá? Faz parte da higiene do sono, outra dica. Higiene do sono você tem que ter horário para dormir, horário para acordar. Eu quero dormir 11 horas da noite e eu quero acordar 7 horas da manhã. Tem que manter essa rotina mesmo no final de semana, é importante? Por que é importante manter? Porque o cérebro é inteligente. Aí você fica assim, de segunda a sexta, durma às 11 horas da noite e acorda às 7 horas da manhã. 11 horas. Aí quando chega no sábado, ai gente, hoje é sábado, hoje eu vou até meio-dia. Ai gente, domingo eu vou até meio-dia. Aí segunda-feira é o pior dia para você. Sabe por quê? Na hora que você acorda às 7 horas, seu cérebro fala assim, estou entendendo mais nada. Não é para acordar 1 hora da tarde, não? Acabei de, né? Dia antes, aí 1 hora da tarde, meio-dia. Agora voltar para 7 horas da manhã. Por isso que o ideal é manter. Tem que manter mesmo no final de semana, tá? Mesmo no final de semana. Senão a segunda-feira realmente é o pior dia da semana. Então, você que já fazia diferente no final de semana, aproveitava para dormir até mais tarde, né? Ia dormir mais tarde, provavelmente, tem os adolescentes aí, os jovens, né, que vão dormir mais tarde, acordam também mais tarde. Vamos manter essa rotina durante semana, aos finais de semana também. Doutor, falando sobre insônia, até que ponto isso também pode estar levando a uma depressão? Né? Essas alterações no sono podem ser alguma consequência e podem estar mascarando, de repente, alguma depressão? Olha só, a depressão, né, é um estado grave, emocional, que tem que ter tratamento, tá? Depressão não é uma coisa simples, é uma coisa que tem que ter um tratamento, tem que ter o tratamento médico, tem que ter um acompanhamento com psicólogo, psicoterapia, mas o paciente tem que tratar.
Normalmente quem tem depressão vai ter algum problema de sono. Ou às vezes, antes de dar o diagnóstico da depressão, já pode aparecer alguma coisa no sono. Como que? O paciente que tem insônia, ele pode ter insônia no início, ele tem dificuldade para iniciar o sono. A gente chama de insônia inicial. Ou às vezes ele dorme, acorda, tem uma dificuldade para dormir, mas depois ele dorme. Então a gente chama de insônia de manutenção. Ele acorda no meio da noite, não consegue, mas depois dorme. Só que tem gente que acorda e não consegue dormir mais. É a insônia terminal. Para as pessoas que normalmente dormem bem e quando dá 3, 4 horas da manhã, acorda e não consegue dormir mais, a insônia terminal, a gente normalmente pesquisa se tem algum quadro depressivo nessa pessoa também. Porque às vezes não é o remédio que ela tem que tomar para dormir. Às vezes é o remédio que ela tem que tomar para tratar a depressão que vai fazer ela dormir. É igual um ansioso, tá? Às vezes a gente tem que tratar a ansiedade para fazer ele voltar a dormir. Então, se dá um bom ansiolítico, um medicamento que trata a ansiedade, ele volta a dormir, ele vai ficar mais tranquilo. Aí ele dorme. E se ele dorme, melhora o estado do humor. Olha como é que é interessante. Tá? Mas tem que ficar de olho, que às vezes está mascarando realmente. Às vezes a pessoa acha que o sono acordou. Insônia de final de noite, que seria terminal. Tem que pesquisar algum quadro depressivo nesse paciente. Não é que ele vai ter depressão, mas tem que pesquisar, por quê? Porque senão vai dar um remédio para ele dormir mais um pouco, aí daqui a pouco ele aparece com a depressão grave. Aí vai ter que tomar, e quanto mais tarde for diagnosticada, mais difícil fica o tratamento. Quanto mais precoce, melhor. E pode acabar revertendo também? A pessoa está dormindo muito, está nesse sono, não tanto no sono, mas está nesse estágio de ficar mais deitado, como se estivesse dormindo, e é uma forma de estar chamando a atenção realmente para se procurar um especialista? Eu aconselho procurar um médico. Eu aconselho procurar. Por quê? Uma outra coisa da higiene do sono, outra dica, tá? Se você não consegue dormir, não fica na cama. O ideal é não ficar na cama. Mas eu vou fazer o quê? Está pensando em um monte de coisa? Levanta, vai a uma mesa, escreve tudo o que você estava pensando. Depois volta para a cama. Então não adianta você achar que você vai descansar. Não fica... pelo menos eu estou na cama, mas estou descansado. Não, isso é errado. Vai ficar igual um bife na cama, Vira para um lado, vira para o outro, vira para um lado, vira para o outro. Não, levanta, vai e escreve. Aí volta. Já não tem nada para pensar, porque está tudo no papel, mas mesmo assim o sono não vem. Levanta e vai ler alguma coisa. Nada excitante. Às vezes vai ler uma Bíblia, pega os Salmos, um Provérbios, vai ler. Começou a dar sono. Aí vai para a cama, tá? Por quê? Porque normalmente se fica na cama, nem a pessoa vai perceber se dormiu ou não. Então isso aí é errado. E outra coisa, outra dica, tá? Não pode controlar as horas. Esquece da hora. Porque quem tem insônia fica assim, 1 hora, 2 horas, 1h15, aí daqui vai 3 horas, e aí fica controlando a hora, tá certo? E acaba não dormindo. Então o ideal é levantar. Não está com sono? Não conseguiu? Levanta e vai fazer outra coisa. Nada excitante, uma coisa mais que seja para repouso mesmo, para tentar puxar o sono. Doutor, qual a orientação que a gente pode dar para as pessoas que estão em casa em relação ao sono? Terem um sono bem tranquilo, tentar realmente, a gente já falou sobre a parte de celular, evitar ir para a cama. Tem alguma orientação que o senhor queira dar a mais, alguma coisa que a gente possa estar aproveitando aqui para abordar? Além das dicas que nós já abordamos aqui durante o programa, é que as pessoas realmente comecem a fazer uma reflexão que o sono ele é muito importante. E se você não dorme bem, procure o seu médico. Se você conhece alguém que ronca, e às vezes brinca, é chacota, mas fique preocupado, procure o médico, peça ao médico às vezes para pedir o exame, tá? Para dar o diagnóstico, se tem alguma coisa, mas que você tenha uma qualidade de sono, E eu gostaria até de encerrar, que é um versículo que eu gosto muito de falar com o meu paciente, que diz o seguinte, que está em Salmos: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz descansar em segurança, Então, até a Bíblia fala sobre o sono, que a gente tem que ter uma boa noite de sono. Então, quem está nos assistindo, se a sua noite não tem quantidade e não tem qualidade, não fica em casa esperando, e nem toma remédio da vizinha não, tá? Isso aí é perigoso.
Esse negócio sobre automedicação é importante Nem também toma, não. frisar, né? É bom para um, mas faz mal para o outro. Procura o seu médico. Vai até o seu médico, converse com ele, fala que você não está dormindo bem, fala que está roncando, né? E aí ele vai dar o diagnóstico. Se tiver necessidade, ele vai pedir o exame e vai tratar o seu problema, né? É essa a dica que eu gostaria de deixar. Então, tanto a parte de doenças aí, hipertensão, nós já percebemos que com esse estudo realmente que é feito pelo sono, há quanto tempo que o senhor já está nessa especialidade? Essa especialidade eu estou desde 2009, né? 2009 eu fiz meus cursos todos em São Paulo, né? Então fiquei 2009, 2010, 2011 e 2012, tá? Fiquei 4 anos lá só fazendo curso na área do sono, tá? Só dormindo. Só na área do sono. Aí tem gente que olha para mim e fala assim, me dá até sono de olhar para você, né? Ou aquele negócio, já olha para você, já pensa alguma coisa, tem que te perguntar alguma coisa sobre o sono, né? E acontece muito isso? Acontece, e eu vou falar a verdade, tá? Se você começar a observar a partir de hoje, numa roda de pessoas, tem 10 pessoas, eu te dou certeza, 8 têm problema de sono. Das 10. Nossa, é interessante. Das de 10. pessoas. E se começar a conversar, você fala, eu tenho, não, acontece isso. Eu falo tudo dormindo. Natural. Que é a tal da sonilóquia, falar dormindo. Isso é uma coisa que existe mesmo. A gente às vezes não percebe, tá? Tanto que o Instituto do Sono de São Paulo fez uma pesquisa, só para a gente ter uma ideia. Em São Paulo, 32% da população paulista tem apneia. 32%. Nos Estados Unidos, a mesma pesquisa, deu 5%. Então, só para ter ideia como que é. Isso é São Paulo, né? Mas a gente pega para o restante do Brasil. Então, são doenças que existem. Às vezes, o paciente, não tem importância, não precisa ir no médico por causa disso, não. Tem aquele certo assim, não vou, tal, mas isso pode causar coisas mais graves futuramente e tem tratamento. O importante é isso, que para qualquer doença envolvida com sono, existe tratamento. Existe tratamento e são eficazes. As pessoas que falam à noite, né, que falam dormindo, doutor, é mais tensão realmente, ou o quê? O falar dormindo é a sonilóquia, né? Pode ser por problema respiratório, o sono fica muito leve, desencadear, associado com estresse, tá? A pessoa que é muito estressada, ela fala muito, tá? Vou falar de mim, que eu sou paciente também, né? Eu sou professor e antes de tratar minha apneia, eu não estava trabalhando como médico, só como professor. Fiquei 10 anos só como professor universitário, né? Então, eu dava aula de 8 da manhã até as 10 horas, 11 horas da noite. Eu chegava em casa para dormir e às vezes eu dava aula dormindo, né? Minha esposa às vezes perguntava e eu falava, tá? Claro que agora não, porque eu uso o aparelho, eu durmo melhor, entendeu? Então eu fico mais tranquilo. Mas tem que ser investigado também, tá? E realmente existe isso da pessoa interagir enquanto você está falando, né? Aí acorda assim no dia seguinte, mas eu falei, você falou isso, e coisas que fez durante o dia. Isso acontece mesmo? Isso pode acontecer, tá? Isso pode acontecer. Pode acontecer, né? Porque isso pode ser desencadeado por algum problema do sono ou por algum medicamento, tá? Tem que deixar bem alerta isso. Existem medicamentos que o médico prescreve para a pessoa dormir, mas eles podem causar uma tal de hipnose, tá? A pessoa às vezes dorme, mas não dorme, ela está no estado de hipnose. Vou dar um exemplo de um medicamento só, que é o Dormonide, tá? O Dormonide, que é o midazolam, ele é um medicamento que causa uma hipnose, tanto que tem gente que usa como tal do Boa Noite Cinderela, né? Que a gente vê na televisão. E a pessoa fala, ela até pode movimentar e depois não lembra mais de nada, que ele causa realmente uma amnésia, tá? Então tem que ver, às vezes a pessoa está tomando algum medicamento e está falando, né? Isso aí não é para ninguém em casa comprar e dar marido, não, agora eu vou ter que saber, agora eu já sei. Eu já sei, não é para isso, perigoso, né? Mas o sono pode desencadear realmente, a pessoa contar mesmo, não aconteceu isso, eu fiz realmente isso, coisa e tal, e o companheiro, não, mas isso, e a pessoa não lembrar. Seria no momento em que a pessoa está realmente nesse sono REM, nesse sono tranquilo ou não? Normalmente não é nem no REM, nem no profundo, é no sono 1 e o 2. Tanto que isso acontece muito no início da noite, né? Que é o horário de você pegar no pulo do gato ali. Agora eu vou conversar um pouquinho com ele, né? Tá certo? O que aconteceu? Aí vai falando, sempre no início da noite. E é normal com crianças também? Criança também, tá? Existe uma outra doença que é a narcolepsia, que nós não discutimos aqui, é muita doença. Mas a narcolepsia é a famosa doença do sono. É aquela pessoa que dorme bem à noite e a qualquer momento ela cai e ela dorme, né? A pessoa que tem narcolepsia,
ela pode ter uma tal de cataplexia, que normalmente vem associado. O que é a cataplexia? Quando ela tem uma emoção muito forte, ela perde a força e cai, ela não consegue ficar em pé, tá? E ela pode ter alucinação quando dorme, ou no início ou no final da noite, tá? Tem muita gente que tem e pode ter a tal de paralisia do sono também, que muita gente em casa já deve ter tido isso, que é você acordar e não conseguir movimentar nada. É como se você tivesse, mas você não consegue, é uma sensação horrível o paciente que tem. Você dormindo, você acorda, e não consegue movimentar. O nome é paralisia do sono. Se isso acontece esporadicamente, lá uma vez ou outra, não tem importância. Mas se a frequência é diária, ou todo mês, 15 dias no mês está acontecendo, tem que ser investigado, tá? Tem que ser investigado o sono, que pode ser por problema respiratório ou outro problema que tem que ser diagnosticado. Tá certo? Isso aí já é um aviso que tem alguma coisa de errado acontecendo. E tudo isso pode ser diagnosticado pelos exames? Pelos exames, né? A gente na medicina, a gente costuma dizer que a clínica, ela é soberana, né? Então, o diagnóstico mais bonito é feito pela clínica, ou seja, pela história que o paciente está te contando, por aquilo que você vê, por aquilo que você põe a mão no exame físico. Aí você vai pedir o exame, normalmente para confirmar aquilo que você já sabe, né? Aí o exame, por isso que o exame é complementar, né? É um exame complementar, mas ele confirma o diagnóstico normalmente. É um exame precioso para distúrbios do sono, que é a polissonografia. E geralmente a gente falando assim mais um nível mais descontraído. As pessoas quando estão numa roda, o senhor falou que a cada 10 pessoas, geralmente 8 tem alguma coisa do sono. Tem problema, né? Com insônia, tem algum... Ou ronca, ou fala, tem o meu amigo, vai começa aquele negócio dos parentes. Tem um amigo meu que tem isso. Sempre lembra de um que ronca, um que não dorme direito, um que tem a perna inquieta. Isso acontece. E pela experiência do senhor, isso já é uma forma realmente das pessoas, hoje o senhor, conversando com o senhor, o meu trabalho é estressante, o meu trabalho é intenso, a pessoa chegar, o paciente falar com o senhor, logo no início, né, lhe apresentar uma série de problemas que já são de tensão e já são do estresse. Provavelmente, durante o exame, isso vai ser confirmado? Já tem como dar um pré-diagnóstico? Pela clínica, pelo estado, a forma, né? Pelo histórico que a pessoa passar? Com certeza, é o principal, tá? Eu tenho um caso clínico de um paciente que procurou porque estava estressado, ansioso, dormindo mal, né? E a gente costuma realmente conversar, ouvir o paciente, que é uma coisa muito importante, ouvir o relato do paciente, que eu não tenho como conhecer se eu não ouço o que ele tem, né? E depois de ouvir o paciente, a gente vai examinar o paciente. E no exame eu detectei que esse paciente tinha um problema nasal. Ele tinha uma obstrução gravíssima. E eu falei para o paciente, você respira muito mal, né? Eu já tinha perguntado, ele falou que tinha alergia, coisa e tal. E eu expliquei para ele que o quadro dele de ansiedade e estresse podia estar envolvida totalmente com o quê? Com a parte respiratória durante o sono. Por isso que ele estava dormindo mal. Aí eu pedi o exame para confirmar para ele que a qualidade e a quantidade estava ruim. E foi confirmado no exame, né? Depois do exame, eu encaminhei para um otorrino, que operou esse paciente. Esse paciente depois retornou para me agradecer, porque ele parou de tomar remédio. Ele ficou encantado. Ele falou assim, doutor, agora eu respiro, eu durmo melhor. Eu sou uma pessoa melhor, porque eu penso antes de responder. Eu não fico muito estressado. Realmente, tudo foi por causa daquele probleminha. O senhor descobriu conversando com a gente lá e me examinando, né? Porque o exame foi complementar. O exame só foi para confirmar, para ele ver que tem um problema, entendeu? Para o cirurgião, né, o otorrino que vai operar, para falar, olha, nós temos que operar que a sua qualidade de sono está ruim, está péssima, tá certo? E melhora realmente, né? Eu vou agradecer a presença do nosso especialista em medicina do sono, Dr. Luciano Neves. Daqui a pouco, mais uma especialista, a doutora Tatiane Rodrigues, psicóloga. Doutor, muito obrigada pela participação do senhor, por todos esses esclarecimentos. Fique à vontade também para falar. Eu agradeço, né, o convite, vou estar sempre à disposição. Tá? Quem precisar, o nosso exame é no São José do Avaí, que é a polissonografia, lá no Instituto do Sono de Itaperuna, né? Conversa com o seu médico, às vezes você tem necessidade de fazer o exame, mas é o médico que vai decidir se tem ou não há necessidade,
né? Eu acho que isso aí o médico ele vai saber. Tanto cardiologista, né? Quanto cardiologista, otorrino, endocrinologista, clínico, dermatologista. Todos eles podem indicar. Todos eles podem indicar. Ortopedista, porque nós não falamos aqui, tem coisa. Pega várias áreas, entendeu? E ao mesmo tempo eu tenho um consultório também, que eu atendo medicina do sono, que é ali no edifício Milênio, né? Lá no 7º andar, na sala 702. Tá certo? Se precisar, eu estarei também à disposição. Então tá joia. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando ainda sobre estresse, com outra especialista. Dessa vez vem uma psicóloga para poder estar conversando com a gente sobre estresse, sobre tensão, sobre ansiedade. Doutora Tatiane Rodrigues já está aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com Bancada TVI.